Paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o evangelista Wagner, você está no canal Sola Escritura e hoje farei mais um episódio do quadro Por que isso é assim? Que são respostas para as perguntas da vida que vocês fazem. A pergunta é sobre casamento. A pergunta é mais ou menos assim: eu me casei, mas sei que o meu casamento não foi da vontade de Deus. Posso me separar? E quando eles dizem isso, eles usam o texto de Mateus, capítulo 19, onde diz: aquilo que Deus uniu, o homem não deve se separar. E eu quero responder essa pergunta utilizando o texto que eles usam. Mateus, capítulo 19, verso 3 vai dizer assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O assunto em pauta era separar da mulher por qualquer motivo. O assunto em contexto era esse. Era o simplesmente desagradar-se da mulher e dizer: eu não quero mais esse casamento. E abandonar a mulher. E então, no meio dessa conversa, Jesus, na resposta de Jesus, ele vai dizer assim: olha, o Criador criou o casamento de uma forma, e o casamento é homem e mulher, tornando-se uma só carne, deixando o pai e mãe, e é assim que deve ser. Esse é o padrão do casamento: homem, mulher, unindo-se, homem e mulher, deixando pai e mãe, ou seja, formando uma nova família. A família agora é os dois. Ele é responsável por ela e ela é responsável por ele. Ambos se responsabilizam por aquela união. E então ele vai dizer: e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aparece no meio do texto, mas não é simplesmente uma pausa no texto, mas é algo que está dentro do texto. Porque o que é Deus uniu aqui? É o ato do casamento. Se você casou, Deus uniu você com essa mulher. Vocês agora são uma só carne. Se você um dia decidiu que casaria com ela, e ela um dia decidiu que casaria com vocês, e os dois chegaram lá diante do juiz, diante do pastor, diante de qualquer responsável por casamento, dependendo de onde você mora, dependendo de como foi o seu casamento, quando aquela pessoa ali uniu, seja o juiz, seja o pastor, seja o padre, uniu, você está casado. Quem uniu vocês não foi aquele homem, mas foi o próprio Deus que os uniu. O homem tem o poder de lhe dar o papel. Deus faz com que os dois sejam uma só carne. Então, a partir do momento que você e ela decidiram casar, esse casamento que ocorreu, ele foi a união de Deus para a sua vida. Então não tem essa de você dizer assim: aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus uniu você e ela, porque você e ela decidiram vir diante de Deus e casar. Então Deus uniu vocês dois. Deus uniu vocês dois. E então, eles perguntam: mas por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio? E a resposta de Jesus é: não, Moisés não ordenou, Moisés permitiu. É diferente, ordenar e permitir. Ordenar é quando nós damos um mandamento, é uma ordem. Mas permitir é algo que acontece por vários motivos. Acontece alguma permissão no padrão. A forma a permitir aqui dá a ideia de uma exceção à regra. A regra é manter-se casado. A regra é casar e ser uma só carne o resto da vida. Mas há algumas exceções. E qual é a exceção? A dureza do coração humano. Porque o homem é duro de coração e acaba traindo.
porque o outro também é duro de coração e não consegue perdoar. Ambos estão agora numa posição de divorciar, mas não foi assim desde o princípio. Então, respondendo à pergunta, o que Deus une é simplesmente o dia que você chega com a sua mulher e a sua mulher chega com você, dizendo assim, nós queremos casar. Então não tem essa, de você dizer assim, eu quero me separar porque esse casamento não foi de Deus, foi. Você não pegou a mão dela, ela não pegou a sua mão, vocês dois não vieram e vocês dois não decidiram casar, Deus uniu vocês. Então se Deus uniu, ninguém separe. Deus abençoe sua vida, espero ter respondido.